Sejam bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana, conversando, né, debatendo e falando sobre diversas questões aí com as diferentes correntes, né, da esquerda, né? Algo que o Mesa de Debates se propõe a fazer desde o início, né? E aqui fazendo, né? Então, estamos aqui no debate hoje com a tendência marxista-leninista, né? E quem vai estar representando esta corrente, né? Essa organização política, né, aí dentro do campo da esquerda é o João Neto. Então, sem muita demora, tudo bem, João? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Oi, tudo bem? Está me escutando? Você está me escutando, Guilherme? Então, você, Estou. você quer que eu me apresente, né? Então, eu sou um militante, Isso. eu sou um militante muito antigo, né? Eu vim do movimento estudantil e eu comecei numa organização trotskista, né? É, que a organização Quarta Internacional, né? E durante todos esses anos, boa parte deles eu militei no PT, sendo que agora eu tô afastado do PT e militando na organização Tendência Marxista-Leninista. Deu para escutar? Deu para escutar? Deu. O áudio tá legal, né? Quando tiver algum problema, deixa que eu aviso. Não precisa avisar, não. Tá. Ô, João, então vamos começar aqui então o nosso papo. Explica um pouco pra gente o que é a organização Tendência Marxista-Leninista, como surgiu, quais são os princípios, né? O que ela reivindica. Então, a organização Tendência Marxista-Leninista, ela começou com um grupo do PT, né? Só que, devido à divergência com a política frente populista do PT, é, com, com o apoio, com a coligação com o Alckmin, com o ex-militantes do PSDB, a gente se afastou do PT e defendemos o programa da Quarta Internacional, programa de transição elaborado por Leon Trotsky e a Quarta Internacional em 38. Lógico, com atualizações, porque de 38 para cá já a luta de classes, aconteceram muitas coisas na luta de classes e a gente tem um programa mais atualizado agora nesse ano de 2020, 2023, né? Ok? Entendi. Então, o movimento da tendência marxista-leninista com o PT é recente, né? Sim, embora a gente fosse uma tendência crítica, né, o rompimento é um rompimento mais recente, né, por causa dessa coligação, dessa frente com o Alckmin, e que a gente entende que isso aí vai repetir os mesmos erros que o PT repetiu, que cometeu na época do Michel Temer, agora com o Alckmin. Então, E deixa eu fazer essa pergunta. E deixa eu fazer uma pergunta, né? O
E por que não rompeu antes, né? Porque o PT sempre, é prática do PT sempre se aliar com o direito, né? Foi com o José de Alencar, né, em 2002, foi com o Michel Temer em 2014, né? E agora, né, o Lula com o Alckmin. Por que o rompimento só foi agora? Então, porque enquanto tendência, a nossa tendência é mais recente, entendeu? A gente atuava no PT, mas mais como militantes, né? Não era um grupo, né? Então, éramos militantes. Agora, a tendência, ela é mais recente. Então, ela pegou a época do, do golpe de 2016, que aí a gente começou a existir como grupo, né? Entendi. E, bom, eu gostaria que você fizesse aí uma avaliação, né? Tá certo que discutir isso mais profundamente daria tempo para uma live, mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação em relação ao atual governo Lula, né? Passado 11 meses, né, de governo. Então, a política de frente popular, frente populista, que é uma política de colaboração de classe, ela, ela não dá uma perspectiva para a classe trabalhadora. Isso a gente observa que a política econômica desenvolvida pelo governo do Lula e Alckmin é um prosseguimento da política que vinha do próprio governo Jair Bolsonaro, né? Do próprio governo do, do, do ex-ministro da Fazenda, né? Que agora escapou o nome, o, o do BTG, né? Então, o que essa política é uma política que vai em detrimento à classe trabalhadora. Tanto, só um exemplo para deixar bem claro, né? O próprio salário mínimo que foi praticamente mantido pelo PT é o salário mínimo de fome do governo de Jair Bolsonaro. Só para exemplificar, quer dizer, é uma política que é um prosseguimento da política anterior que contra os trabalhadores. Então, a gente não vê nenhuma alternativa. E, lógico, provavelmente, e agora está num período inicial de governo, é, a burguesia ela consegue conviver com o PT, mas a hora que ela quiser, ela provavelmente, num momento de necessidade, de um momento de crise, ela vai repetir o mesmo que ela fez na época do golpe contra Dilma. E colocando, na época colocaram Michel Temer, e agora já está o Alckmin pronto para mais para frente, numa eventualidade, se for necessário, desferir um golpe e alijar o Lula do governo, como fizeram com a Dilma. Certo. E João, né? Como que você vê, né? Já que nós estamos falando aqui de PT, a atuação aí das centrais sindicais, como a CUT, né? Que é ligada aí, né? Com o PT, né? A CUT organiza as lutas ou, né? Esse atrelamento com o governo, né? É complicado? Não, veja bem, a Central Única dos Trabalhadores ela é uma importante central sindical, né? Ela joga um peso político muito grande. Mas a direção da CUT é uma direção conciliadora, né? Que ela não consegue, ela não organiza os trabalhadores para a luta. Então, ela
ela desenvolve em nível sindical a mesma política do PT, uma política de conciliação de classes. E o que é importante seria, para a classe trabalhadora, formar frações sindicais, tendências sindicais de luta, como houve no passado, na época da luta contra a ditadura, onde as oposições sindicais criaram verdadeiros núcleos de resistência contra a pelegada, e há necessidade, nesse momento, uma luta semelhante, né, de frações de tendências sindicais revolucionárias para, no seio da CUT, levar um combate a essa política de colaboração e conciliação de classe da maioria da direção. Não estou dizendo que sejam todas as tendências da CUT que desenvolvem uma política de conciliação, mas eu digo a maior parte da direção ligada ao PT desenvolve essa política de conciliação de classe. Então, é necessário tendências e frações sindicais que coloquem a luta pela independência de classe, que lute por um verdadeiro salário mínimo, pela escala móvel de salários, que lute pela estabilidade no emprego, né, contra o desemprego, e a gente não vê essas lutas serem organizadas pela maioria da direção, a não ser na CUT algumas tendências que levam tendências minoritárias que levam essa luta, mas a maioria de direção ligada ao PT não pratica a conciliação de classe. E, João, uma coisa que me chamou a atenção, né, é que vocês saíram, né, do PT e formaram mais uma corrente, né? Por que essa decisão, né, em vez de se juntar com outros partidos, né, que estão aí à esquerda do PT, como o PSTU, o PCB, né, o P e outras correntes menores como o MRT, CST? Por que, né, e o POR, por que a decisão, né, de formar mais uma tendência em vez de se juntar com as outras? Não, veja bem, isso para a gente não é uma questão de princípio, não é nada. A gente entende que é fundamental a gente se manter no polo, fazendo frente única com outros grupos, né? Nós somos bastante simpatizantes de um grupo que, basicamente, eu creio que é mais do Rio de Janeiro, e esse grupo, a gente tem muita simpatia pelas posições dele, que é um grupo que se reivindica da Quarta Internacional também, que chama o Reagrupamento Revolucionário. Então, as nossas posições, elas tendem a se aproximar cada vez mais desse grupo. Então, pode ser que no futuro a gente deixe de existir, o nosso grupo passe a integrar o reagrupamento revolucionário, que nem eu te falei, é um agrupamento trotskista do Rio de Janeiro, né? E não, tem em outros lugares, mas é mais forte no Rio de Janeiro. Então, o problema é o seguinte: antes da gente unificar, como o próprio Lenin ensinou, a gente tem que tentar clarificar as divergências. Então, a gente tinha divergências com o reagrupamento revolucionário, mas na medida em que nós vamos estudando as posições deles e estamos aprofundando a discussão, a gente está cada vez mais próximo do reagrupamento revolucionário, que inclusive é o grupo que praticamente liderou o encontro Trotsky em Permanência, que vocês cobriram, né? E esse grupo, ele fez todo o trabalho através
professor Márcio Láurea, e a Morgana e outros companheiros, né? E nós, nesse evento do Trotsky em Permanência, a gente acabou se aproximando muito deles. Então, inclusive, a gente segue todos os materiais deles. Então, provavelmente, o nosso grupo, mais à frente, vai se integrar ao reagrupamento revolucionário. Só te falar, você falou que em grupo de mais à esquerda, por exemplo, o PSTU, eu acho que é um grupo muito direitista, viu? Em termos de esquerda, é um grupo muito direitista, com posições, inclusive na época do golpe, em 2016, eles com aquele negócio de que fora todos, eles estavam apoiando o golpe, entendeu? Então, quando você fala grupo mais à esquerda, o exemplo do PSTU é um exagero, viu? Desculpa ser sincero. Não, tudo bem. Aqui é lugar de debate mesmo. Quando eu falo corpo mais à esquerda, é que, né, Não, hoje. só falando do PSTU. E não é à toa, por exemplo, que o PSTU se rachou em 4, né? Por causa dessa política de ter apoiado o golpe. Ele é praticamente aquele fora todos do PSTU era um apoio ao golpe contra a Dilma, contra o PT, entendeu? Mas só en passant, né? Mas a gente realmente, dentro da sua pergunta, é verdade. A gente discute as posições, a gente não pode se unir sem discutir as divergências, como o Lenin ensinou no Que Fazer, né? Para se unir é necessário discutir as divergências, como o Lenin ensinou no Que Fazer. Agora, é isso que nós estamos fazendo com o reagrupamento revolucionário. Nós estamos discutindo, estudando todos os posicionamentos dele, e, inclusive, agora, nesse momento crucial, a nossa posição com relação ao conflito contra o sionismo, né, e dos palestinos contra o sionismo, né, a gente se aproximou ainda mais, porque praticamente as nossas posições estão batendo, né, com relação ao repúdio ao genocídio em Gaza, né, o genocídio do povo palestino em Gaza. Só fazendo um esclarecimento aqui, né? Embora eu não classifique, né, o PSTU como uma organização artista, né? Mas eu acho que, né, de fato o PSTU errou nessas posições, né, da questão do fora todos, né, mas ainda é uma organização que está à esquerda, né, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Não, Continuando. tudo bem. Eu respeito a sua posição, né? Mas você vê, esse fora todos significou um apoio ao golpe e ele foi condenado no próprio partido, porque o partido rachou em 4. Quer dizer, ele não rachou por qualquer coisa. O partido, o PSTU, ele rachou por causa da posição golpista. Mas tudo bem, eu respeito a sua posição, tranquilo. Não, sim, como eu falei, foi uma posição equivocada, né, da organização. Enfim, continuando aqui a nossa, né, entrevista, né, falando um pouco aí, né, mais da tendência marxista, né, qual que é a importância aí de resgatar o marxismo frente a esse turbilhão, né, de crise que o mundo, né, está passando. Você falou aí da Palestina, a gente pode citar também, né, a guerra Rússia-Ucrânia. Qual que é a importância aí de a gente retomar com o marxismo? Então, o marxismo é importante para a gente entender a nossa realidade e para nós podermos elaborar o programa de luta, né,
das nossas organizações e de nós como militantes. Principalmente porque o marxismo, devido à teoria do Lenin com relação ao imperialismo, propicia que a gente tenha elementos para entender e aprofundar todos os meandros aí da nossa realidade. Porque o Lenin, ele escreveu aquele livro, brochura, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, onde ele detectou que a nossa época era a época de guerras e revoluções, de reação em toda a linha, de monopólios, né? E essa realidade, ela está cada vez mais clara, mais nítida para a gente. E nós vivemos isso. O que a gente vê? O mundo praticamente está conflagrado. Você observa que na Europa tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Que fez com que praticamente a população da Ucrânia tivesse que emigrar, né? Nós estamos tendo agora esse conflito que não é do Hamas contra o Israel, mas sim de Israel, do sionismo contra o povo palestino. A gente tem problemas no Sudão, tem problemas em outras partes, né, como no Mali, né? E o mundo praticamente está vivendo uma terceira guerra mundial, né? É só guerra que nós temos, né? Na Europa, em todos os lugares, né? Então, para você entender essa realidade e elaborar um programa, a única teoria que dá condições para você aprofundar é o marxismo. Então, é importante, ainda mais que em 1938 foi elaborado o programa da Quarta Internacional, o programa de transição. Todos esses elementos que nos ajudam, o marxismo revolucionário, que nos ajuda a entender a realidade e poder elaborar o programa para a gente poder atuar na luta de classe. Ô João, falando aqui né, desse programa aí, dessa crise que nós estamos vivendo, isso não passa aí na reorganização das esquerdas revolucionárias, porque hoje o que eu percebo principalmente no Brasil, na Argentina é um pouco diferente, né? Eu percebo que cada um tá construindo aí o seu próprio feudo. O PSTU constrói o seu feudo, o MRT constrói o seu feudo, a CST, né, constrói seu feudo de uma maneira diferente ou outra, né, essas duas últimas organizações que eu citei, o reagrupamento também, né, como reorganizar esse monte de feudos que existe dentro do Brasil. Não, veja bem, a forma de superar esse problema da divisão é a discussão política, né, e a atuação no movimento, na luta de classes, né? Porque na Rússia antes da Revolução, só para tomar um exemplo mais clássico, o Partido Bolchevique era bastante minoritário, né? Embora ele tivesse nome bolchevique, que é majoritário, mas isso foi numa votação em 1902, mas depois ele ficou um partido pequeno, bem minoritário. E o Partido Bolchevique era praticamente insignificante, porque o partido que tinha mais gente era o menchevique e o socialista revolucionário. Mas, embora minoritário, com o trabalho que ele fez, de repente, numa época revolucionária, ele conseguiu se tornar o partido preponderante. Então,
O que é fundamental é isso, que é a discussão política, a agitação, a propaganda e a atuação no movimento operário. Você vê, nós basicamente estamos em São Paulo e temos alguns simpatizantes em Goiânia, né? E a gente não tem ninguém no Rio de Janeiro, mas a gente já, embora não seja do movimento, do reagrupamento revolucionário, a gente já vê o reagrupamento como uma organização semelhante à nossa, ou a organização que nos interessa. Então, essa luta é fundamental. Quem sabe o reagrupamento e nós, no futuro, sejamos mais fortes, né? Agora, eu não acredito, por exemplo, que todo mundo está procurando feudo. Embora a gente tenha divergências, por exemplo, na Argentina, a frente de esquerda, a gente tem divergência com eles, mas a frente de esquerda é uma tentativa de unificação aí. Não, pelo menos eu vejo que não é uma coisa só eleitoral, é uma coisa que eles lutam eles atuam na luta de classes da Argentina, onde tem o PSTU, o PTS, né, e outros partidos que estão lutando. Então, eu não vejo que cada um está querendo construir o seu feudo. Na verdade, cada um elabora o seu programa, e os programas que são diferentes. E o que a gente tem que fazer é discutir os programas. Por isso que iniciativas como a que vocês estão fazendo é fundamental, porque a gente, no Trotsky em permanência, tem várias outras correntes que participaram. Nós, da tendência marxista, leninista, o pessoal da esquerda marxista, o pessoal do reagrupamento revolucionário, e esse evento, então, foi promovido por diversos grupos que se reivindicam do trotskismo, né? E a gente conseguiu ter o Comitê Mário Pedrosa, do qual eu participo também. Esse comitê teve representante de todas essas correntes aí. E inclusive, nós estamos com o livro Trotsky em Permanência, com escritos de todos de diversos militantes desses grupos. Quer dizer, é um livro inteiro de 500 páginas escrito por diversas correntes trotskistas, que nem eu falei, esquerda marxista, reagrupamento, nós, e outros grupos. Quer dizer, esse evento Trotsky, que inclusive vocês cobriram, foram diversas correntes que tiveram atuação, inclusive não só do Brasil, correntes, inclusive, de outros lugares do mundo, internacionalistas. Você falou aí da FIT, né? Quando eu falo aí essa questão dos feudos, eu me refiro especificamente no Brasil, não da FIT. No Brasil. A FIT é um exemplo que eu reivindico bastante. Mas já que você falou aí da FIT, qual é a sua divergência, então, com a frente de esquerda na Argentina? Então, com relação veja bem, a gente, com relação, por exemplo, ao PO, o PO, ele, durante um período lá do movimento da crise argentina, o PO, por exemplo, saiu com um jornal, com o seu jornal, né, onde a política obreira, né, o política obreira estava defendendo, levemos todos ao Congresso. Quer dizer, isso aí a gente entende que já é um desvio, vamos dizer, parlamentarista, né? Um desvio social-democrata, né? Então, a atuação do PO é muito voltada para o parlamento, né? E deixando de lado a luta da classe trabalhadora
em seu movimento próprio, suas mobilizações. Então, a gente acha que o Partido Obreiro, que é um dos partidos da frente, tem uma atuação muito parlamentarista, muito social-democrática, entendeu? Então, essa é a divergência que a gente tem. Para aprofundar, seria. É muito longo, eu só estou dando um exemplo que é o desvio parlamentarista de PO, que é uma posição social-democrata. E as outras correntes, como o PTS e a esquerda socialista, né? Não, Porque a esquerda social, a esquerda socialista, a gente não tem assim a gente não conhece tanto, a gente só conhece o PTS e o IPO. O PTS, a gente percebe que tem um posicionamento, eu creio, mais à esquerda do que o PO, entendeu? Mas a própria ligação com o PO já demonstra que eles podem ter problemas também de atuação social-democrata também, né? De desvio parlamentarista, porque também só ficar falando dessa frente de esquerda pode estar dando um caráter muito eleitoral à luta, né? certo. E João, vamos conversar aqui agora, né? Falar um pouco da extrema direita, né? Como que a tendência marxista vê essa questão da extrema direita e como combatê-la? Então, eu, nós entendemos que esse negócio de ficar criminalizando a extrema-direita aí, tipo, exigindo que o governo brasileiro prenda, é, é, como está sendo feito, a gente tem um posicionamento até contrário, porque quanto mais criminalizar a direita, isso no futuro, no primeiro momento, pega o pessoal da direita, mas no futuro isso aí vai ser usado contra nós, entendeu? Contra os trabalhadores. Por quê? Porque quanto mais o Estado se torna repressor, mais ele vai agir contra a classe trabalhadora. Então, esse negócio de ficar saudando aí o Xandão como um, um herói, né? O Xandão como um herói, isso aí é um erro muito grande, porque primeiro que o Xandão não é nenhum herói, ele foi chefe de polícia no governo de São Paulo, né? Acho que no governo que teve aqui em São Paulo ele foi chefe de polícia, então é um repressor, né? E todo o Estado se tornando repressor, ele vai acabar usando a repressão contra os trabalhadores. Então, a gente entende que uma mobilização contra a extrema-direita tem que ser feita pelos próprios trabalhadores, como, por exemplo, na época do Mário Pedrosa, contra os integralistas, né, que houve a frente única dos trotskistas, dos comunistas, né, do PCB, e puseram para correr os integralistas na Praça da Sé. Então, a gente entende que a luta tem que ser, o combate tem que ser do conjunto dos trabalhadores e não do Estado se tornando Estado repressor, entendeu? Então, a gente entende que a mobilização dos trabalhadores é mais importante. Por isso que isso aí, que era a importância da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, organizar os trabalhadores para fazer frente à extrema-direita, mas jamais ficar defendendo um Estado repressor. João, você tocou num assunto bastante interessante, né? Que eu acho que a gente deveria se aprofundar aqui, né? Aonde
por que a esquerda majoritária do Brasil começou a ter muita ilusão nas instituições e principalmente no STF e começou a acreditar em sujeitos, né, como o próprio Alexandre de Moraes, que não são de esquerda, né? Por que essa coisa toda, né, da esquerda majoritária com as instituições e com figuras que, né, não representam a esquerda brasileira? Não, veja bem, isso a própria burguesia incentiva esse tipo de coisa através da sua imprensa, da sua mídia, né? Então, por exemplo, hoje é o Xandão, né? Porque o pessoal que se diz de esquerda chega, publica no Face, no Instagram, Xandão, Xandão, né? Há alguns anos, não muitos, há alguns anos recentemente, tinha um outro herói também, que era o Sérgio Moro, né? Que sempre foi denunciado pela nossa corrente como um agente provocador, como um agente provocador da CIA dos Estados Unidos, né? Do Departamento de Estado. E muita gente, inclusive que se reivindica do trotskismo, defendeu o Moro, por exemplo, aquela corrente que se reivindica do trotskismo, que é liderada pela Luciana Genro, né? A Luciana Genro, ela defendeu o Moro, defendeu a Lava Jato. E isso aí foi também uma outra articulação que veio desde o imperialismo, lá do Departamento de Estado, da CIA, tudo, e o pessoal era o Moro era o Deus Moro, né? Era o Deus Moro, né? E então é a própria a burguesia, o próprio imperialismo que incentiva esse tipo de coisa através da sua mídia, da sua imprensa, né? E isso acaba penetrando no seio do movimento dos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores leem jornal, ou veem televisão, né? E, e esse tipo de coisa acaba pegando. Agora, acho que foi o próprio Brecht que falou, né? Pobre do país que precisa de heróis, né? E o Brasil teve os heróis, tem sempre heróis, né? Antes era o Moro, agora é o Xandão, e assim nós vamos, né? Infelizmente, até gente de esquerda, né? Que nem eu te falei, no caso da Lava Jato, no mês, agora é tanto sigla, né? É o mês da Luciana Genro, defendeu a Lava Jato e o Moro. Agora o pessoal defende o Xandão. Com relação a essa situação da repressão, por exemplo, ao pessoal que fez o que o pessoal chamou de golpe, de tentativa de golpe de 8 de janeiro, aí, uma organização que também se manteve cética com relação a esse tipo de política de repressão foi o Causa Operária, né? A gente tem também divergência com o Causa, né? Mas eles também tiveram uma posição de, de distanciamento dessa política de chamar mais repressão para o, para o Estado, né, por mais poder de repressão para o Estado. O Causa Operária também condenou essa política que a esquerda, na maioria, adotou, né, chama, chamando as pessoas de terrorista, de não sei o quê. Quer dizer, isso daí é um erro muito grave, né, porque no futuro isso aí pode ser usado contra o movimento dos trabalhadores. Ô, João, vou falar uma coisa aqui que eu penso, né? Isso Então, não está tranquilo. isso não tá relacionado à crise de direção, né? Porque às vezes eu percebo que a crise de direção aqui no Brasil é tão forte, né, que o pessoal começa a meio que delirar, né, procurar sujeitos para como referência, como Alexandre de Moraes, já até pegaram já até o Bonner, né, o William Bonner do Jornal Nacional como alguma referência no combate à extrema direita, né? Isso não tem muito a ver com a crise de direção revolucionária da nossa época?
Não, isso daí tá diretamente ligado à crise de direção revolucionária, entendeu? E e e e o que e o que, eh, o que o movimento dos trabalhadores recente é a falta de uma internacional, sem, né? E porque se tivesse uma internacional, a gente poderia ter uma política, mais geral, mais forte para se contrapor a isso tudo. Infelizmente, a burguesia está organizada, mas o movimento operário vive essa crise de direção que você está colocando, entendeu? Mas a única forma de conseguir superar essa crise é a gente buscando elaborar o programa revolucionário e atuando na luta de classe. Porque a gente fala que tem o programa de transição de 38, que mas esse programa tem que ser atualizado a cada momento, a cada situação, a cada giro da situação política, né. Então, a gente tem que fazer isso. E, por exemplo, esse evento do Trotsky em permanência foi importante por causa disso, que a gente discutiu e continua discutindo com outras correntes para tentar formular uma política, um programa revolucionário, porque o de 38 foram diretrizes, agora a nossa realidade de hoje, ela exige outras elaborações, outros estudos, outros aprofundamentos, né. Mas, respondendo, E, você tem razão com relação à crise de direção revolucionária. ô João, já que você falou isso da questão, né, de fazer novas elaborações, né, em cima do programa de 38 da quarta internacional, que elaboração seria essa? O que mudou, né, de 38 para cá? Então, tem uma coisa que tem um ponto que eu acho muito importante, que afetou o movimento, particularmente o movimento latino-americano, né. E eu digo isso pelo seguinte, na época da de 38, o Trotsky e os demais membros da Quarta Internacional, eles reivindicaram os 4 primeiros congressos da Internacional Comunista, que, de forma geral, foram elaborações muito boas, realizadas no começo da Revolução, né? Na época que o Lenin estava vivo, os 4 primeiros congressos da Internacional Comunista. Só que teve uma tese, que foi a tese do Oriente, que foi uma tese elaborada pelo George Zinoviev. E essa tese, ela propôs uma conclusão meio etapista e meio frente populista. E muitos agrupamentos trotskistas, sem sem aprofundar, acabaram adotando essa tese ao pé da letra. E isso foi uma coisa que causou um dano muito grande no movimento operário sul-americano, quando da Revolução Boliviana de 1952, onde todos os agrupamentos acabaram, todas as tendências trotskistas, inclusive da Quarta Internacional, acabaram apoiando um governo nacionalista de esquerda lá do MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário da Bolívia. Quer dizer, acabaram seguindo um partido nacionalista, né? E isso resultou na derrota da Revolução Boliviana. E esse problema da Frente Popular,
foi uma coisa que voltou a se repetir aqui, né? Então a gente teve Frente Popular também na Argentina, onde o pessoal defendia sob o comando do general Perón na Argentina. A gente também teve Frente Popular aqui no Brasil, né? E que nem você falou do Zé de Alencar, da Dilma com o Temer. Agora nós estamos tendo a Frente Popular com o Alckmin. Então, essa política de Frente Popular, particularmente para a América Latina, foi terrível e, infelizmente, os partidos a maioria, não digo todos, dos grupos trotskistas, acabam reivindicando essas teses do Oriente, que, na verdade, tem essa política de conciliação e colaboração de classe, porque elas foram elaboradas pelo Zinoviev, e na época que foi aprovado, a Rússia estava praticamente na guerra civil, e o Lenin, o Trotsky e outros não tiveram condições de aprofundar e de fazer um controle com relação a essa tese etapista da Frente Popular, das teses do Oriente, entendeu? Então, infelizmente, isso aí acabou vindo, né, e atrapalhou sobremaneira o movimento latino-americano, o movimento revolucionário, ou seja, a revolução permanente na América Latina. É interessante isso que você falou, né? Inclusive já, né, estendendo para uma outra pergunta, né, que eu já ia falar sobre isso, a gente vê no movimento, né, da revolucionária de modo geral, né, que existe várias tendências trotskistas, né? Aí o pessoal pode perguntar, mas poxa, por que existe várias tendências trotskistas, sendo que todo mundo é trotskista? Tá onde vem tanta divergência aí dentro do movimento, né, que reivindica Leon Trotsky? Não, na verdade, com, com a restauração do capitalismo na Rússia, a gente observa que o trotskismo ele ganhou uma projeção muito grande no movimento revolucionário. E isso faz com que fez com que o trotskismo se tornasse o marxismo dos nossos dias. O trotskismo é o marxismo dos nossos dias. É lógico que existem organizações que se reivindicam stalinista, tudo, mas de forma geral, o marxismo é o trotskismo dos nossos dias. E isso sempre foi assim. Na época do Marx, do Lenin, também os socialistas, os comunistas, eles também tinham diversas correntes. Mesmo no Partido Bolchevique, tinha a, a tendência operária lá, né, da Clara Zetkin, né, tinha da Kollontai, né, tinha o grupo do Bukharin, né, tinha o grupo do Trotsky, né, da oposição de esquerda. Depois, a oposição de esquerda se juntou, aí teve a oposição de esquerda conjunta, que juntou Trotsky e Zinoviev, né? Então, a divisão ela é normal, porque é aquilo que eu te falei, né? Para elaborar uma posição política, ela dialeticamente há necessidade de discussão das posições contrárias, entendeu? Até para conseguir uma síntese, né? Então, por isso que o marxista ele não tem medo, ele pelo contrário, ele defende mais do que nunca o debate político, né? Porque é através do debate político que a gente vai aprofundando as questões.
Que nem a gente agradeceu muito o contato que nós tivemos com o reagrupamento revolucionário, porque muitas questões que eles levantam estão nos ajudando a aprofundar e discutir melhor a nossa realidade e elaborar o nosso programa político. Então, as divergências são fundamentais. Inclusive, o Lenin, ele falava que um partido, ele cresce, ele desenvolve-se depurando-se, né? Depurando-se por causa das divergências, né? Então, o partido bolchevique acabou rompendo com o partido menchevique, né? Com a parte dos social-democratas. E essa ruptura, o partido bolchevique acabou se desenvolvendo. Quer dizer, por isso, é sempre bom lembrar, o partido cresce, desenvolve-se, depurando-se. Então, é fundamental a discussão, o debate político para a gente corrigir os erros e elaborar um programa mais próximo da realidade. Muito bem. E, João, né, continuando aqui o nosso papo, né, na parte final aí da nossa conversa, da nossa entrevista, eu queria que você respondesse, né, sobre essa tendência, né, nova, né, de crescimento desse neo-stalinismo. A que se deve esse crescimento neo-stalinista e como combater esse neo-stalinismo? E, então, isso daí é aquilo que eu acho que, na medida em que eu acho que os trotskistas, nesse período, eles estão discutindo política, tudo, mas eu acho que nós não tivemos, e no caso nosso, da nossa organização também, nós não tivemos um cuidado, não tivemos um esforço maior para entender e poder elaborar uma política para combater esse neo-stalinismo. Porque, inclusive, eu acho que nós acabamos deixando passar isso, porque a desmoralização há um certo tempo foi tão grande do stalinismo que a gente achou que já estava superado. Só que isso aí foi um erro, e o que aconteceu? A gente descuidou e há essa revitalização aí do stalinismo, conforme você está dizendo. Inclusive, os companheiros do Trotsky em permanência levantaram essa questão, né? Mas é o tal negócio, isso daí a gente descuidou e é uma coisa que a gente tem que retomar e para poder se posicionar melhor e fazer um combate mais efetivo. Para a gente finalizar aqui, esse crescimento, na sua opinião, não está relacionado muito também com os erros, né, que setores majoritários do trotskismo, né, aí a gente pode citar, por exemplo, o PSTU, né, e também o MES, cometeram aí nesse último período, né, porque o pessoal errou tanto que, né, o Trotsky como um todo parece que tá meio que pagando pato, né, por conta aí de erros que essas organizações cometeram. Eu gosto de ser sincero, né? Eu acho que não é só pelo MES e pelo, pelo PSTU, pela LIT, eu acho que foi um erro do conjunto dos grupos que se reivindicam trotskistas, entendeu? A gente descuidou, a gente achou que isso aí já tinha, a gente achou que já estava superado isso aí, entendeu? Eu acho que é um erro do conjunto. Não dá para, eu acho que não dá para debitar só na conta do mês e do PSTU. Eu acho que foi um erro de conjunto.
inclusive nós. Entendi. Agora para a gente fechar de vez, né? Falar um pouco aí do internacionalismo. Qual que é a importância aí para a tendência marxista-leninista, né, resgatar o internacionalismo, né? O quão importante, né, essa discussão, fazer a discussão internacional. Então, nós, desde o primeiro momento, né, que a gente pensou em constituir o grupo, a gente estabeleceu vínculos com militantes de outros países, né, e inclusive organizações. E é fundamental porque se você só tendo uma noção nacional, você não consegue elaborar um programa, porque embora a, as lutas nacionais elas são fundamentais, mas tem que ter uma perspectiva internacional, porque o socialismo não dá para você construir num único país. O socialismo ele tem que ser internacional. Então, a, o que acontece na Argentina, o que acontece no Equador, tudo isso é importante para a gente. Então, é fundamental que a gente tenha um partido mundial, que é isso que nós precisamos, um partido mundial, partido internacional. Então, a luta é fundamental por causa disso. Inclusive, o marxismo, ele deixa bem claro no Manifesto Comunista que o operário, ele não tem pátria. O operário não tem pátria. E, e, o fundamental é a construção de um partido internacional para poder dar direção para o movimento. Para o movimento, ele tem que ser um movimento internacionalista, né? Porque a revolução ela começa num país, mas ela se desenvolve e a tendência é ela se alastrar para o mundo. E essa é a nossa posição. E nós mantivemos contato com o COREP, que é o Coletivo Revolução Permanente, né? Ainda mantemos contato, né? Chegamos até a participar de reuniões deles, né? Mas a gente é aberto a participar em qualquer evento, como participamos agora nesses eventos que aconteceram do Trotsky em permanência, e qualquer outro movimento nós estamos abertos para discutir e colaborar, fazendo a frente única, né, com as demais organizações, objetivando prosseguir a luta, prosseguir na luta de classes, né, da melhor maneira possível, né? Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do João Neto, da Tendência Marxista-Leninista. Eu achei que foi um papo bom, né? Um papo interessante, um papo importante. E passo a bola aí para o João fazer suas considerações finais. Então, eu queria agradecer vocês, porque vocês fizeram uma cobertura que eu gostei muito com relação ao Trotsky em permanência, que foi onde eu tive contato com vocês, né? E eu, basicamente é isso, agradecer e eu estou mais satisfeito ainda, que eu vejo que vocês fazem um trabalho cotidiano, né? E isso é mais importante, o mais importante. Então, vocês estão de parabéns e eu quero manter o contato com vocês porque vocês são muito importantes.
obrigado pelas palavras. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao João, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Lembrando sempre aí, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe com a gente esta e outras entrevistas, matérias, programas. E também segue a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e o TikTok, né? E quem puder contribui aqui com o nosso Pix 385 007 02800 um CPF e também no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui!